Gabriela descobre que Ernesto e Irene são amantes. Pedro descobre que o pai do filho de Gina é Augusto. Helena chega na casa de Pedro. Ela diz que precisa falar com ele algo muito importante. Pedro pergunta o que aconteceu. Helena diz que sua mãe lhe disse que ele não é o pai do filho de Gina. Pedro diz que já sabia, mas não pôde conversar sobre isso com ela. Pedro também pergunta como a mãe de Helena ficou sabendo. Helena diz que foi através de Nelson, porque Andréia estava saindo com ele. Pedro fica muito surpreso ao saber que Nelson sabia de toda a verdade. A mãe de Pedro entra na sala e escuta toda a conversa. Pedro diz para a mãe que o filho de Gina não é dele. Ela fica horrorizada. Ela diz que sempre soube que a Gina não era uma boa pessoa, mas que ela nunca imaginou que Gina pudesse usar o seu filho para enganar a todos. Augusto vai à casa de Gina tirar satisfações com ela. Esté e Pedro chegam à casa de Nelson. Esté dá uma bofetada na cara de Nelson e cobra explicações. Ela pergunta por que ele ficou calado e diz que ele é um falso, igual a sua filha. Porque ele sabia que Gina estava enganando Pedro com um bebê e ele não disse nada. Nelson quer dar explicações, mas Esté não aceita, ela não permite. Pedro pergunta para Augusto o que ele está fazendo na casa de Gina. Augusto revela que ele é o pai do filho de Gina. Pedro fica sem acreditar no que ouve. Pedro pergunta para Augusto por que ele não lhe disse. Ele diz que também não sabia. Pedro pergunta para Gina quais são as suas outras mentiras. Gina diz para Pedro que tudo o que fez foi por causa dele. Pedro diz que Gina sabia que o filho era de Augusto e nunca ela tinha dito para ele. Pedro pergunta o porquê. Gina responde que não queria perdê-lo. Ele a chama de egoísta e diz que ela só pensa nela mesma. Esté diz que Gina não tem o perdão de Deus. Gina diz que não queria causar tantos danos para eles. Esté diz que ela causou. Esté diz que agora entende porque Domingo falou o nome de Gina antes de morrer, que era para adverti-los. Nelson pede perdão para Esté, mas Esté diz que ele destruiu a amizade de muitos anos. Gina pede para Esté não culpar o seu pai, pois a culpa não foi dele, e sim dela. Esté fala para eles pedirem perdão de Deus, porque o dela não terão. Ernesto liga para Irene. Ele pergunta se ela sabe onde Helena está. Irene responde que não. Irene diz que não vai tolerar as ofensas de Ernesto. Ela diz que já está tolerando a obsessão dele por Helena. Gabriela escuta a conversa atrás da porta. Irene pergunta a Ernesto quando ele vai entender que Helena não o ama. E diz que ela é a única que o ama. Gabriela escuta toda a conversa de trás da porta e fica horrorizada. Irene diz que tem demonstrado que o ama toda vez que eles ficam juntos. Gabriela vai para seu escritório antes que Irene perceba que ela ouviu toda a conversa. Gabriela diz que Irene é uma traidora. Ela pensa consigo mesma.